Bom, gente, eu tô com uma amostra, então só fiz 3 carreirinhas mesmo pra vocês entenderem a lógica. E aí vocês vão fazer mais 3 carreiras pra totalizar 6 carreiras do quadrado. Após isso, vamos subir o corpo fazendo grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses buracos da última carreira do quadradinho. Agora, para o corpo da bolsa, vamos iniciar com uma cor diferente do fundo. No caso, estou usando a cor Califórnia. Vamos fazer 3 correntinhas iniciais na quina e fazer mais 2 pontos altos dentro do mesmo buraco. E a sequência vai ser essa por todo o trabalho. A gente vai fazer 3 pontos altos dentro de cada buraco, separado por uma corrente. Dá pra você fazer o fundo da mesma cor do corpo? Dá pra fazer, mas observem que a gente tá fazendo somente 3 pontos altos em cada buraco. Se você usa uma cor só, pode ser que você acabe se perdendo e fazendo aumentos, como se você estivesse continuando o quadrado. Isso não é uma continuação do quadrado, a gente já está fazendo o corpo da bolsa. Podem observar que já vai curvando, né? Essa primeira carreira já vai fazendo uma leve curva, que já é o corpo da bolsa. Então eu indico vocês usarem uma cor única em uma próxima bolsa. A primeira faz assim, com 2 cores diferentes, para se destacar mesmo, formar esse quadrado e facilitar o processo. Aí vamos fazer isso por toda a volta da carreira e no final da carreira a gente não faz uma correntinha de separação, a gente finaliza somente com baixíssimo, olha. E aí a subida que eu menciono ali na receita escrita, de um ponto invisível, é esse aqui. Eu laço o fio assim e faço como se fosse um pontinho baixo, faço 2 correntes de subida, mais 2 pontos altos dentro do mesmo buraco, pra gente formar esses grupinhos aqui de 3 pontos altos, separando de uma corrente. E segue fazendo esse processo por 18 carreiras nessa cor Califórnia ou na cor que você preferir. Depois a gente vai fazer ainda mais 3 carreiras da mesma cor do fundo, para dar aquele charme na bolsa. Aqui no finalzinho do vídeo eu vou mostrar mais uma vez como se faz esse fechamento e início. Pode às vezes gerar dúvida, ó, a gente não faz corrente, a gente faz somente o baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto, ó, bem no meio da corrente. Fecha com baixíssimo todo o final de carreira para fazer uma diminuição e sua bolsa não abrir demais. E aí o ponto invisível aqui, o ponto alto, a gente faz dessa forma, mas se você quiser fazer de outra forma também, tudo bem. Eu acho que dessa forma facilita e não fica tão aparente a cicatriz da bolsa. Bom, se você estiver subindo e estiver abrindo demais a sua bolsa, estiver ficando no formato de V assim, isso se tiver muito, tá? É normal abrir um pouquinho mesmo, mas se tiver muito, o que você pode fazer? Lá no meio da sua bolsa, na 11ª carreira mais ou menos, você faz uma carreira assim, ó, só de bloquinhos de 3 pontos altos, sem aquela correntinha de separação. A cada buraco você vai fazendo os pontos altos direto, sem fazer corrente. Isso somente por uma carreira, tá? Não precisa fazer mais que isso, até porque a última carreira da bolsa vai ser esse mesmo processo. Então aqui é só para dar uma encurtada caso ela esteja abrindo demais. Aí você fez aqui as 18 carreiras da bolsa, vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Vamos cortar o fio, deixa sempre um tanto de fio para fazer o arremate. Puxa esse fio para fora assim e finaliza ali da forma que você quiser. Eu faço esse fechamento assim visível, que é pegando essas 2 alças do ponto do meio, ponto alto do meio, levo aquele fio para trás, depois insiro a agulha ali na alça da correntinha e passo o fio assim para simular essas 2 alcinhas do ponto. Agora, com a mesma cor do fundo, vamos iniciar as últimas carreiras aqui do corpo da bolsa. No caso, eu estou com a cor Serenata. Vou fazer uma laçada aqui, deixar um pouco de fio para o arremate, fazer uma corrente e mais 2 correntes para subir um ponto alto. Agora, vamos fazer 2 pontos altos dentro do mesmo buraco. E vamos seguir fazendo o mesmo processo
do que a gente fez aqui nas 18 carreiras, que é 3 pontos altos separado de uma corrente, 3 pontos altos a cada buraco da carreira anterior. E você vai fazer esse processo por 2 carreiras, pontos altos e correntes. Aí você vai finalizar ali com baixíssimo, sem correntinha na última ali. Vai fazer o ponto alto invisível, subindo 2 correntinhas assim, e fazer 3 pontos altos dentro do mesmo buraco. E aí, essa última carreira aqui, vamos fazer aquele processo de diminuição, para não deixar a boca da bolsa muito aberta, que é 3 pontos altos a cada buraco, sem a correntinha de separação. Se você quiser fazer uma carreira toda ali de ponto baixo para também fazer um acabamento, pode ser. Eu achei que não precisava, não teve necessidade. Então, finalizou aqui, corta o fio, faz um ponto baixíssimo para fechar a carreira nessa terceira correntinha do primeiro ponto alto da carreira. Puxa esse fio para fora e faz ali um fechamento invisível, que é colocando a agulha de trás para frente, pegando esse fio, levando ali nas 2 alças do ponto alto do meio e depois insere a agulha ali, ó, na correntinha de separação e puxa o fio para trás. A câmera não pegou muito bem, mas enfim. Agora vamos começar as alças. As alças é um pouquinho mais complicada, assim, seguindo a receita, mas basicamente vamos fazer o quê? Usar o quadrado, que é o nosso fundo, de base pra gente marcar aonde serão as alças. No caso, a gente vai fazer cordões, né, de correntinhas. Não deixa, assim, a quina do seu quadrado no meio da bolsa. Então, ajeita ali, deixa as quinas mais para lateral, para te dar essa direção de aonde colocar um marcador. Aí, pega a fita métrica e mede ali de fora para dentro, tem que dar 6,5 centímetros. E no 6,5 você coloca o marcador, que vai dar mais ou menos no terceiro ponto alto do terceiro grupo. No caso, o primeiro ponto alto do terceiro grupo, tá? Contando assim de fora para dentro. Primeiro ponto alto do grupinho ali, do terceiro grupinho. E aí é importante também olhar se tá dando 3 grupinhos da parte de trás também. Aí você pode marcar também a parte de trás. Aí marca ali o outro lado, 6,5 também, ali no primeiro ponto alto do terceiro grupinho. E vai dar mais ou menos 3 dedos, assim, que vai ficar sobrando, né, a parte de fora da alça. E aí você pode contabilizar também esses grupinhos. Tem que ficar 3 grupinhos, assim, nessa parte da marcação. E aí, aqui, eu tô com uma outra bolsa, que é a versão no fio Ateliê Natureza, para te mostrar como que vai ser o início dessa bolsa. Você vai começar por esse ponto que eu tô apontando ali, esse ponto alto. Você vai fazer 85 correntinhas, sem deixar torcer esse cordão, tá? Se estiver torcendo, você ajeita. Importante que essa correntinha, a parte da frente da correntinha, fique pra cima. Aí, chegamos aqui do outro lado, na mesma parte, né? Na frente da bolsa, não é no verso. Você coloca no mesmo lado ali, na parte da frente, no primeiro pontinho. Aí, no ponto do lado, você vai voltar fazendo corrente até esse segundo pontinho também. Aí, a terceira corrente, você coloca no terceiro ponto, faz as 85 correntinhas também. As 3, né, tem que estar com 85 correntinhas. E tá pronto um lado. Fez esse lado, vai para o outro lado, faz o mesmo processo de fazer esses cordões de 85 correntinhas cada uma, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Eu vou até deixar aqui a marcação junta para vocês verem que tem que ficar os 3 grupinhos, né, de 3 pontos altos, iguais, assim, alinhados, tá? E aí, eu marquei aqui, você pode marcar com o marcador. Eu usei o meu pregadorzinho para só simular a mesma marcação. Insere a agulha ali no primeiro pontinho do terceiro grupo.
faz uma corrente, pode tirar ali o marcador, deixa esse fio do arremate pra frente assim, pra não ficar correndo essa primeira corrente. Tirou o marcador, faz as 85 correntinhas. Importante, gente, contar essa quantidade de correntinha para não dar diferença depois entre as 3 correntes, entre os 3 cordões, né? Então, faz ali as 85 correntinhas certinho, vai ajeitando assim, deixando a correntinha pro lado de cima, o lado da frente pro lado de cima, até chegar ali ainda na frente da bolsa, mas do outro lado. E no primeiro ponto onde eu tô mostrando ali, onde tá a marcação do terceiro grupinho de ponto alto, você vai inserir a agulha de trás para frente dessa forma, nessas 2 alcinhas do ponto. Vai dar uma folgada nessa laçada e jogar esse fio do novelo assim para trás, para facilitar essa costura, que praticamente a gente vai fazer uma costura aqui para tá unindo essas correntes. Aí coloca na agulha, traz essa laçada assim para trás, tira a agulha da laçada, insere a agulha de frente para trás assim, coloca ali na laçada de trás que tá livre a agulha, laça o fio e puxa assim para trás para formar uma nova laçada. A partir dessa laçada, vamos fazer uma corrente e mais 84 correntes, no caso, para totalizar 85 correntinhas também, como na primeira. Aqui a gente já tá fazendo a segunda corrente. Vamos subir, fazer o mesmo processo, conta certinho, não deixa torcer essa corrente, vai ajeitando assim as duas, para você ver se elas estão certinhas, se elas não estão torcidas e também se elas estão no mesmo tamanho. É importante elas ficarem bem retas. Se uma tiver menor que a outra ou maior que a outra, você conta de novo para ver a quantidade de pontos. Chegamos aqui, vamos fazer a costura no ponto alto ao lado, no caso no ponto alto do meio. A gente já fez ali o primeiro pontinho, então no ponto alto do meio vamos inserir a agulha, ó, de trás para frente também, da mesma forma, pegando as 2 alças do ponto alto. Vamos pegar aquela laçada ali que a gente deixou folgada para facilitar, puxou assim para trás. Vamos inserir a agulha nesse terceiro pontinho alto, que é o ponto ao lado desse grupinho de pontos altos. Aí pega essa laçada, pode ajustar ali a laçada e passa ali o fio por dentro dessas 3 alças. Feito isso, vamos fazer mais um cordão, no caso a terceira e última corda, para finalizar essa alça, essa etapa. Faz ali as 85 correntinhas, conta certinho, não deixa torcer e faz o fechamento. Aqui eu tô ajeitando para, né, o fio ficar totalmente alinhado e ficar bonito o acabamento. Então chegamos aqui, vamos dar aquela folgada na laçada. A câmera cortou um pouquinho de novo, mas enfim, você vai colocar a agulha assim de trás para frente nas 2 alcinhas do último ponto do grupinho, trazer a laçada para trás. Cortei o fio aqui já. Então, é só passar o fio. Não tinha cortado ainda não, menti. Cortei o fio, aí passa ali na laçada e puxa pra fora assim. Fechou? Aí é só fazer o arremate depois, eu deixo pra fazer o arremate tudo depois. Se você quiser já ir arrematando, pode ir arrematando também. Aí você vai fazer o mesmo esquema do outro lado, né? Os três cordões de 85 correntinhas do outro lado, seguindo a mesma marcação ali, alinhada, para que fique bonita a sua bolsa. E agora a gente vai para a parte da ombreira, que é muito importante, porque vai dar uma estrutura para suas alças, né? No caso, a gente vai ter 6 cordões aí, para suas alças não ficar saindo. Às vezes você vai pegar, você pega só uma alça, se tiver tudo assim, né? Então, a gente vai juntar esses 3 cordões, vai fazer uma ombreira para cada lado
e vamos começar fazendo aqui 29 correntinhas para a ombreira. Feitas 29 correntinhas, vamos laçar o fio, contar 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, a gente vai fazer um ponto alto. Só que a gente não vai inserir nessa alcinha de cima da corrente. A gente vai pegar essa alcinha de trás que fica um pouco mais escondida. Por isso que é importante fazer as suas correntinhas mais soltas, até para ficar mais confortável a sua ombreira. Aí na segunda correntinha ao lado, você faz ponto alto também. Aqui a gente já totalizou 3 pontos altos. E aí a gente vai fazer uma corrente de separação, vai pular uma corrente de base, na próxima corrente a gente vai fazer ponto alto. Laçou o fio, na próxima corrente, ponto alto. Laçou o fio, na próxima, ponto alto. E aí vai ser essa sequência até o final da carreira. 3 pontos altos, ponto alto em cada. E vamos seguir esse processo de fazer 3 pontos altos a cada correntinha de base. A gente faz um ponto alto, faz uma correntinha de separação, pula uma corrente, faz 3 pontos altos. Vamos seguir até o final ali das correntinhas, que vai totalizar 7 grupinhos assim desses pontos altos. No caso, né, são 6 buracos que totalizam nesse grupinho. Aí vamos virar o trabalho, fazer 3 correntes de subida pra gente já formar um buraco ali. Vai no próximo buraco, laça o fio e faz um ponto alto. Faz mais 2 pontos altos para totalizar 3 pontos altos nesse buraco. Faz uma corrente e nos próximos buracos a gente vai fazendo o mesmo processo de 3 pontos altos e sempre separando por uma corrente para formar um buraco para a próxima carreira. Chegando aqui no final da carreira, a gente faz a corrente e vai ali, ó, no terceiro ponto alto, no primeiro, no caso, né, ponto alto da carreira, e na terceira correntinha, a gente faz um ponto alto. Vira a peça, faz um ponto baixo, né, que a gente insere no buraco, caça o fio, traz pra frente, laça o fio, passa pelas 2 correntes, faz 2 correntinhas para formar um ponto alto e faz mais 2 pontos altos dentro do mesmo buraco. Fez isso, vamos seguir o mesmo processo que a gente fez de corrente, 3 pontos altos, corrente, 3 pontos altos em cada buraco. Finalizando aqui a carreira com 3 pontos altos dentro desse buraco da carreira anterior. Feito isso, agora vamos fazer pontos baixos por toda a volta aqui. Vamos fazer uma correntinha. E aqui, ó, nessas 2 alcinhas assim do ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Nessas 2 alcinhas também, ainda, né, do início do ponto alto, vamos fazer um ponto baixo. E aí no buraco a gente faz um ponto baixo também. E segue fazendo pontos baixos nessas alças assim do ponto alto, né? E aí quando você chegar ali no final, que é a quina, a gente faz 2 pontos baixos a cada quina para fazer essa virada, né? Para formar uma quina mesmo do nosso retângulo. Então aqui fiz, eu vou dar uma ajustada aqui, como eu não fecho ali o nó corrediço para não ficar um relevo no nó. Fechei ali para não ficar buraco e vamos seguir fazendo esse processo. E olha só a importância de fazer o ponto ali pegando a alcinha de trás da corrente, porque daí agora para fazer o ponto baixo a gente tem 2 correntinhas ali para pegar em vez de uma. Então não forma buracos, fica mais bonito o acabamento. Aí você vai seguir pegando essas 2 alcinhas ali das correntinhas iniciais. Vai chegar na quina, vai fazer 2 pontos baixos para fazer a viradinha, vai continuar fazendo um ponto baixo a cada 2 alcinhas dos pontos ali para não formar buraco. Quando você chegar ali no final, você
Primeiro, ali pega a fita métrica, mede ali 60 centímetros do cordão e corta seu cordão. Por que isso? Porque a gente vai usar para fazer a costura entre os dois lados para fechar a ombreira. Aí sim você pode puxar o seu fio para fora e aí fazer ali um fechamento invisível para simular essas alcinhas de cada ponto. Fechou? Vamos fazer o mesmo processo por mais uma vez. Importante você fazer essas ombreiras no mesmo dia, porque olha só, essa primeira, o tamanho que ficou. Eu tava com o ponto mais solto, eu usei o mesmo fio, a mesma agulha e uma ficou maior que a outra. E para isso não acontecer, é legal a gente continuar ali a tensão do nosso ponto. Então, fez uma, já engata a fazer a outra. Também deixando aquela quantidade ali de 60 centímetros para fazer a costura. Agora, para fazer a costura, vamos ver qual que é a nossa frente e o nosso verso aqui desse retângulo. Pode usar ali os pontos baixos, que daí você consegue ver melhor. A parte do avesso vai ficar pro lado de cima e a parte certa vai ficar para baixo, tá? E aí você vai usar uma fita para medir também a sua alça, para dividir ela no meio, você saber aonde que é o meio e colocar a sua ombreira. Coloque a sua ombreira assim pro lado, né, do avesso para cima, ajeita as suas correntinhas ali nessa ombreira dessa forma assim, deixando centralizada ambas partes. Pega um pedacinho de fio, uns 20 centímetros de fio mais ou menos, e aí você vai costurar esse meio, essa ombreira ali no meio da sua alça. Pega uma das alcinhas ali do ponto alto, primeiro, para iniciar. E aí, a partir disso, você vai pegando a cada cordãozinho ali, você pega uma correntinha de cada cordão. Importante que eles estejam alinhados, vai fazendo essa costura na mesma direção dos 3 cordões. Você vai até o outro lado e vai voltar com essa costura. Para voltar também você deixa na mesma direção o fio. Feito isso, dá um nó, faz juntar os 3 cordões assim, para eles ficarem fixos. Faz um nó e aperta bem os 3 nozinhos para não ter risco de abrir. Aí você pode cortar o fio ali rente. Com as 3 cordas já fixadas, vamos deixar esse fio menorzinho de lado, vamos pegar ali o fio maior e começar a costura. Antes disso, observe se as suas cordas não estão trançadas. Se tiver, alinha, deixa as 3 assim mais alinhadas e começa a fazer a costura pegando somente as alças de dentro desse ponto baixo. Ó, na receita escrita, eu falo pra gente pegar a alça de cima, mas eu vi que fazendo assim, pegando a alça de dentro, fica bem mais bonito o acabamento. Então, vamos pegando, ó, essas alças e vamos fazendo a costura em zigue-zague. Eu tô usando até uma agulha bem grande para que não fique marcada essa costura, então não precisa apertar, vai fazendo aí bem na manha essa costura, que você vai ver o quanto faz diferença e fica assim super confortável. Então, vamos fazer a costura até lá no final e quando chegar no final, a gente não corta o fio, a gente finaliza até na lateral mesmo, para deixar bem fixa essa ombreira. Então, eu tô fazendo ali, ó, até o último, que já é assim na parte lateral. Inclusive, você pode pegar até as alças aqui das correntinhas para fixar ainda mais essas correntes na ombreira. Após isso, você vai esconder esse restante de fio por dentro mesmo da ombreira para, né, garantir que não vai abrir, não vai desmanchar esse fio. Então, vou fazendo assim de uma maneira meio aleatória, vou passando pelas correntes para fixar e ficar bem seguro. Aí, feito isso, faço o acabamento aqui, abro assim os cabos ao meio e dou uns nós para ficar assim um nozinho bem sutil, sabe? Não ficar grosseiro.
E é opcional também essa parte, você pode vir com uma colinha universal também, mas eu prefiro nó. Aí encorta bem rente, esconde aquele nozinho ali e vai para a próxima etapa, que é também fazer isso do outro lado. O fio ele tá menorzinho, então tá um pouco mais difícil de usar a agulha de tapeçaria. Mas ó, vai fazendo isso de pegar somente 2 alcinhas, aperta bem e aí passa por dentro assim e pode fazer o arremate com uma agulha também de costura, se tiver difícil de passar com a agulha de tapeceiro, né? Abre o fio, faz aquele nozinho bem sutil. E aí é só cortar o fio, fazer o mesmo processo do outro lado. Feitas as 2 alças, é hora de fazer o arremate. Com o auxílio da agulha de tapeçaria, você vai esconder esses fios do lado avesso, pegando essas alças de cada pontinho assim do avesso. Se você estiver usando mais de uma cor, é legal esconder, né, na cor que você tá fazendo. Então, por exemplo, aqui eu tava usando a cor rosa, vou arrematar somente nessa cor rosa para não ficar aparente a cicatriz. Na parte laranja, eu vou arrematar o fio também somente na parte laranja. Eu costumo abrir o fio para também ficar assim, esse nozinho mais sutil. Em toda peça eu faço isso, mas se você não quiser dar nó também não precisa. E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da bolsa. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram ou deixar aqui nos comentários.